Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa iniciativa aqui para discutir os principais fatos da política global, sempre, você já sabe qual é a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, tô de volta aqui depois de um breve período de férias, muitas saudades de vocês todos e todas. E tá aqui comigo ele, companheiro de bancada, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Prazer ter você de volta, meu amigo. Maravilha. Esse sabático incrível de 2 semanas, né? Breve, 3 semanas. Porém muito gostoso, intenso, devo dizer. né? Imagino. Merecido, muito merecido. A gente tá aqui nessa 42ª edição do Estrangeiro com o nosso time de correspondentes globais, né? Do Sul Global, melhor dizendo. Gente correspondente em Moscou, em Havana, em Pequim e também em Caracas, para trazer para você o que importa, o que foi notícia, o que merece ser comentado e analisado do Sul Global. E o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, e fica disponível para você ver ao longo da semana ou ao longo de quando você quiser, nas plataformas do Brasil de Fato. Muito que bem. Na rede social, no YouTube e também plataformas de áudio, como o Spotify, né, Lucas? Exatamente, lembrando que a gente tá ao vivo também na Rádio Brasil de Fato, Opa! Esse luxo de estar na FM 98.9 para toda a grande São Paulo, então ajusta seu dial e manda sua mensagem, vem fazer o programa com a gente, interage, manda sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, porque hoje tem muito assunto pra gente discutir, a gente vai atravessar todos os oceanos aí lá pro outro lado do planeta para falar de um encontro que rolou na China e que promete abalar um pouco as estruturas aí de poder do globo, né, Durão? Pelo menos foi um recado, um símbolo. Na verdade, Lucas, foram encontros. Exatamente. Né? Ocorreram alguns encontros reunindo líderes mundiais, especialmente da Ásia, em 2 eventos separados. Primeiro teve a cúpula de Xangai, entre o domingo e a segunda-feira, e na quarta-feira, na China, foi terça-feira aqui do Brasil, ocorreram as comemorações dos 80 anos da vitória chinesa contra o fascismo japonês. Vitória dos aliados asiáticos contra o fascismo japonês. Teve presente também líderes como o Kim Jong-un da Coreia do Norte e também, claro, Vladimir Putin da Rússia. Essa cúpula de Xangai, ela teve como grande destaque a proposta da China de apresentar um plano para um mundo mais multipolar. Foi anunciado um banco de desenvolvimento para o bloco, nos moldes do Banco do BRICS, além de outras medidas e críticas à intimidação comercial que vem sendo feita por Donald Trump. No grande desfile militar que aconteceu ontem, estiveram presentes o Putin, o Kim Jong-il e o Xi, as 3 grandes potências nucleares asiáticas, em uma demonstração de unidade. Para falar mais sobre isso, a gente vai até Moscou, onde está o nosso correspondente, nosso homem na Rússia, Sergei Monin. Muito bom dia, boa tarde para você, Sergei. Já começo te perguntando, o que teve de mais concreto em termos de acordo e convênios entre os países que foi assinado essa semana lá na China? E como foi vista essa visita do Putin para a China? Todo mundo que acompanha a gente no Estrangeiro, mais uma vez, um prazer participar desse podcast. Bom dia para vocês, aqui na Rússia já é fim de tarde, mas o tema do dia, sem dúvida, é essa visita estendida, viagem internacional de Putin, né? Vale dizer, a segunda grande viagem internacional de Putin em menos de um mês, né? A primeira com Donald Trump, no Alasca, e agora a visita à China, né? Primeiro na cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai e os 80 anos em Pequim, os 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, reforçando, né, uma retomada, uma certa reabilitação do presidente Putin na arena internacional, no protagonismo das grandes discussões globais, e de acordo mais concreto que a gente teve, como sempre, as visitas bilaterais entre Rússia e China são conhecidas por sempre ter um grande número de memorandos e documentos assinados em várias áreas, setor de energia, transporte, cultura, turismo, mas são memorandos que nem sempre trazem algo muito concreto.
O que foi diferente dessa vez? De maior destaque, além de vários memorandos em várias áreas que foram assinados, memorandos de intenções, documentos de cooperação, de extensão da cooperação estratégica entre os dois países, que é afirmado como uma cooperação sem precedente nos últimos anos, houve a assinatura com vinculação jurídica da construção de um novo gasoduto, Força da Sibéria 2. Já existe esse gasoduto, Força da Sibéria, de fornecimento de gás da Rússia para a China, e foi assinado a intenção com vínculo jurídico para a assinatura, para a construção desse novo gasoduto que passaria pela Mongólia, ou seja, ele foi assinado inclusive numa triangulação, né, numa reunião trilateral entre China, Rússia e Mongólia, um país muito importante também na região eurasiática, e também o que é o mote da Organização para a Cooperação de Xangai. Então, e também nas relações bilaterais entre Rússia e China, foi também assinado um regime de isenção de visto, o que, curiosamente, ainda não tinha sido assinado. Até o Brasil, recentemente, foi feito um acordo de isenção de visto para turistas brasileiros e chineses que possam visitar ambos os países por 30 dias. E a Rússia, com essa relação muito frutífera nos últimos anos, ainda não tinha permissão para uma visita turística dos seus cidadãos sem visto. Agora foi assinado um período probatório de 1 ano para a isenção de visto entre os dois países. Então, o grande destaque seria essa construção do gasoduto, que vai aumentar em muito, né, a venda de gás da Rússia para a China, e a discussão é justamente se isso é uma consolidação de uma reorientação das exportações, né, do comércio, substituindo o Ocidente, né? A Rússia sempre forneceu muito gás para a Europa, esse gás foi diminuído por conta das sanções, da guerra da Ucrânia, naturalmente, e agora tem esse reforço a mais, esse incremento nas exportações para a China, né? E como foi visto na Rússia, né, justamente um mote, né, da repercussão que tem tido por aqui, essa reorientação para o Oriente, né, para a relação com os países eurasiáticos, a China, claramente, mas também a Coreia do Norte. Aliás, é bom dizer que também as comemorações em Pequim marcam bastante também essa essa solenidade bem notória do líder Kim Jong-un, também numa área internacional de maneira bem prestigiosa, né, o que é raro de se ver do líder norte-coreano. Então, o mote principal da repercussão na Rússia sobre essa grande viagem estendida à China tem sido exatamente isso, né, uma reorientação para o Oriente e essa consolidação de uma busca por uma transformação no sistema internacional menos ocidental, pós-ocidental, pode ser dito assim. Inclusive, no Ocidente está sendo repercutido assim, como uma iniciativa que visa combater uma hegemonia do Ocidente. Pois é, e além de todos esses passos práticos, né, que o Serguei trouxe para a gente, essas imagens, né, do Putin, do Xi Jinping, do Kim e o Narendra Modi, né, o premier da Índia, juntos, tem um peso simbólico muito grande e a gente sabe que a política também é feita de símbolos. Né? Exatamente, o próprio Putin falou ontem que a China e a Rússia vivem um momento de maior proximidade. A relação entre os dois países está do ponto mais alto desde essa história, num show de unidade global, né, oferecendo uma alternativa a essa hegemonia dos Estados Unidos. Justamente, e é interessante observar como o laço histórico acaba unindo também, né, os países, né, ali a China e a Coreia que enfrentaram juntos o imperialismo japonês, a Rússia porque também, né, então a União Soviética combateu o nazifascismo, então é interessante observar como tem esse paralelismo histórico, né, entre os três países. Juntos os dois, assim, os três sim, mas China e Rússia contabilizam 40 milhões de mortos, a China também juntando a ocupação japonesa entre 31 e 45, mas a União Soviética foram 40 milhões de mortos, não é pouca coisa. Não, brutal. Né? E justamente para ajudar a gente a entender melhor todo esse simbolismo, esse peso político, né, que essas imagens, esses encontros representam, a gente chamou aqui o nosso prata da casa, aqui, Miguel Stedley, historiador, autor do Boletim Ponto, que sai aqui no Brasil de Fato toda sexta-feira. Miguel, bem-vindo ao Estrangeiro mais uma vez, prazer te ter aqui com a gente. Te passa essa bola, né? Todo esse simbolismo das imagens que a gente pôde ver com esses líderes do Sul Global juntos. Dá pra gente já cravar que, pelo menos, se não é um passo, uma engatinhada aí, rumando um novo sistema de governança global. O que é que a gente pode depreender desses encontros que rolaram na China?
Oi, Lucas, Durão, Serguei, que bom estar de volta aqui. Olha, de fato, muito simbólico, né? E aí a cereja do bolo, o fechamento, foi o desfile militar de comemoração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, que também foi uma demonstração de força e de capacidade de força chinesa, tanto pela força militar que demonstrou, mas também pela presença de líderes de Estado, né? Nós tivemos quase 30 líderes presentes, uma série de representantes importantes de países, enfim. Então também fecha, né, essa semana em que a China demonstra uma vontade maior de entrar no jogo, né? O que a gente tem de mais relevante, para além do que o Serguei já colocou, complementando o que o Serguei trazia, em relação ao conjunto, né? A reunião da Organização de Xangai, mais o encontro de cúpula, o desfile, enfim, nesse bojo todo, né? Primeiro, eu acho que é importantíssimo essa relação China e Rússia, mais a capacidade que eles tiveram de enquadrar a Índia. Todos nós soubemos que sempre a Índia foi o elo fraco dos BRICS, no sentido de ter uma posição até mais ambígua ou mais pró-Ocidente do que o Brasil, por exemplo, né? E a Índia sofreu muito com as sanções do Trump também foi atingida pelo tarifaço, então sempre tinha uma incógnita, né, de como é que a Índia se comportaria em relação a isso, que reação ela teria, né? Então, mais do que os acordos de infraestrutura, mais a presença mais forte da Índia junto com a Índia, com a China e com a Rússia, ela é importantíssima nesse momento conjuntural. Quer dizer, se de fato se aprofundar essa relação, os Estados Unidos perdem um aliado importante nessa região do Sudeste Asiático, né, nesse subcontinente indiano, jogava um peso importante tanto para barrar o BRICS, e a Índia é a próxima presidência do BRICS, né, apesar que a gente já teve a cúpula, o Brasil ainda está exercendo a presidência e passa para a Índia, então o comportamento da Índia no próximo período é importante para essas articulações, e o fato dela ter vindo jogar junto com a China e com a Rússia é importantíssimo. A segunda constatação que a gente tem que ter é que, no fundo, e isso é ruim para o Brasil, é que o que a gente teve essa semana foi a verdadeira cúpula dos BRICS, né? A gente tem a ausência aí do Brasil e da África do Sul, mas a cúpula da Organização de Xangai foi exatamente tudo que a gente esperava que fosse a cúpula dos BRICS. A cúpula dos BRICS, aqui do Brasil, ela ganhou uma relevância, uma importância muito maior pela reação do Donald Trump pós-cúpula, por coincidir com os tarifaços, com esse tipo de reação, mas do ponto de vista de sinalizações concretas, foi uma cúpula muito tímida, né? E a gente se lembra, foi uma cúpula esvaziada. A gente não teve o Xi Jinping, a gente não teve o Putin, né? Então, ela não teve a força que esse momento histórico exigiria. E aí passam-se alguns meses e a gente tem isso em Xangai. Então também joga um pouco de dúvida como é que a China vai manejar com esses diferentes organismos. Quer dizer, ela vai apostar em muitos cavalos, né? Vai correr com a Organização de Xangai e vai correr com os BRICS, vai conseguir, em algum momento, essas coisas vão se encontrar? Me parece que não. Então eu senti também um esvaziamento dessa ferramenta dos BRICS em relação, digamos assim, na hora que o jogo precisa ser jogado, que você precisa jogar mais pesado, o BRICS não cumpriu exatamente essa tarefa. Ainda que a gente deve ter uma reunião de cúpula virtual na próxima semana, de novo, né? O Brasil chama essa reunião pensando na COP, que é outra aposta que o governo brasileiro fez, que chega completamente enfraquecida, como, né, pensando em política externa brasileira, enfim, chega muito fraca para o que o governo brasileiro pretendia, mas também para conversar sobre o tarifaço, reações, etc. Só que na prática essa já foi a pauta da Organização de Xangai. Então acho que uma segunda questão que merece a nossa atenção é como é que como serão os BRICS, se eles serão mais um organismo, se eles vão ter algum papel central, ou se essa movimentação em direção ao Oriente, né, que o Serguei mencionou, que já era uma coisa que todos os analistas geopolíticos apontavam como uma tendência do século XXI, se a partir de agora ela se acelera. Se ela é menos... O que a gente tinha sempre era um movimento mais lento da China em
se é que é possível, né, um movimento lento da China para alguma coisa, em relação a essa mudança do centro hegemônico para o Oriente. Agora a gente tem uma sinalização muito forte, como o Sergei pontuou, em relação a isso. A terceira questão que a gente precisa olhar é justamente a pergunta do Lucas, sobre a governabilidade mundial. Se a gente pega o discurso do presidente Xi na cúpula e na própria organização de Xangai, e a gente compara com outros discursos que ele tem feito em organismos multilaterais na própria ONU, não tem nenhuma novidade. É a pauta com a qual o mandato do Xi sempre se posicionou internacionalmente, de ter uma maior presença do sul global na governança, de diminuir esse peso do Ocidente, e aí leia-se Estados Unidos sobre os organismos, mas sempre apontar, tanto nas falas anteriores do presidente Xi, como agora na declaração da OCX, da Organização de Xangai, enfatizando a crença ou apostando na Organização Mundial de Comércio. Então sempre teve uma movimentação de crítica, por um lado, mas ao mesmo tempo de apostar nos organismos que já existiam, ou seja, uma pressão de fora para dentro, não só do sistema ONU, mas foi a mesma coisa que a China, e foi daí que surgiu o BRICS, na verdade, e o Brasil e a Rússia tentaram fazer antes na reforma do Banco Mundial. Então, ao mesmo tempo que você faz uma crítica aos erros, aos problemas do sistema, você diz que quer fazer parte dele e melhorá-lo. A questão agora essa sinalização na prática, né, das reuniões de cúpula e da Organização de Xangai. A China vai continuar apostando em reformar o sistema ONU. Óbvio que diplomaticamente ela não vai dizer abandonamos isso daí, etc., não tem mais sentido, né? Agora, pode ser um indício também do que nós vamos ouvir na Assembleia Geral da ONU, que tipo de postura a China e os demais participantes do Sul Global vão ter, se será em continuar enfatizando o sistema ONU como esse mecanismo de governança, e aí quando fala em nova governabilidade global, fala em reformar esse sistema, ou a China está se preparando, a partir desse conjunto de aliados e desses blocos, de um novo sistema de governança a partir do Oriente, né? Eu acho que isso são os 3 pontos que merecem a nossa atenção a partir do que a gente teve nessa semana. Reforma ou revolução, né? Esse é o debate, né? De novo. Ou guerra, né? Miguel, prazer estar com você aqui. Legal contar com a sua volta aqui ao estrangeiro. E eu queria saber a sua opinião sobre o nosso querido Donald Trump, que quando você fala de diminuição do poder do Ocidente, você fala de diminuição do poder dos Estados Unidos, e Donald Trump não gostou muito. Inclusive ele mandou um recado pro Xi: por favor, transmita meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos. O Donald Trump, que propôs na semana passada mudar o nome do Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Foi meio irônico, né, o Trump nessa, né? Não sei, né? Eu acho que não sei se ironia é uma coisa que combina com a pessoa. Mas, Miguel, eu queria saber o que você achou disso. A retórica dos Estados Unidos sobre Donald Trump vem aumentando, vem se tornando cada vez mais hostil e dura. E, enfim, daqui a pouco a gente fala de Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre a maior presença, o Brasil que foi representado nessa cúpula de Xangai, não pelo Lula, mas pelo Celso Amorim, que esteve lá. A Dilma Rousseff também esteve na condição de presidenta do Banco do BRICS. Mas sobre o Donald Trump, essa guerra velada, comercial contra a China principalmente, e agora essa mensagem ironicazinha. O que você achou dela? Será que foi ele que escreveu, Durão? Ele não tinha morrido no final de semana? O Terra Plana virá, Miguel. O Terra Plana vem aí. Mas, brincadeiras à parte, né? Vocês sabem, nós temos trabalhado no Instituto Tricontinental já há alguns anos com o conceito de hiperimperialismo. O que nós temos dito, né? De que nessas transformações geopolíticas que nós temos vivido e também nas transformações tecnológicas, por exemplo, o que nós estamos vivendo na inteligência artificial é um ensaio de uma nova corrida armamentista, né? Se não será em breve, né?
Então, dentro desse novo contexto, em que você tem um Ocidente hiperfinanciarizado, que tem acentuado as questões, as características do imperialismo, e aí lembrando o conceito original do Lenin de imperialismo não diz respeito só à violação de soberania, né, a relações coloniais, mas fala também, né, dos monopólios, do aumento da concentração do capital e da financiarização do capital financeiro, assumindo esse centro dinâmico do capitalismo, né? O que nós temos dito no Tricontinental é que nos últimos anos a gente tem uma acentualização desses fenômenos, em que o Ocidente, ao lutar justamente contra essa transferência de hegemonia do Oriente ou da imersão de novas potências e da constituição do mundo multipolar, não precisa ser necessariamente bipolar, né? Quer dizer, a gente pode ter potências regionais, ou enfim, mas que, ao lutar contra isso, a saída, o caminho que o capitalismo e o imperialismo têm adotado é justamente de acentuar essas características e levar necessariamente para conflitos, né? Sejam eles conflitos como a gente abordou muitas vezes, de guerras híbridas, mais discretos, para outros mais evidentes, como, por exemplo, o que a gente está assistindo na Venezuela nesse momento, em que esse conjunto de navios americanos são deslocados baseados numa argumentação completamente ficcional. De repente você tem uma gangue de prisioneiros da Venezuela que é alçado ao nível da Al-Qaeda dentro dos documentos norte-americanos, uma organização que ninguém nem conhecia há poucos anos atrás, ou a cabeça do Maduro é colocada a prêmio baseada numa suposta cartel de militares corruptos venezuelanos que sequer não existe, enfim, né? Então a gente vê uma movimentação mais agressiva em todos os sentidos, sejam eles no âmbito comercial, como a gente tem visto com o tarifaço, a gente tem visto essa hostilidade do ponto de vista militar, como eu me referi, da retórica, enfim, né? Mas é parte... Então, sempre o que a gente pode esperar dentro desse contexto é um escalonamento, né? Sempre uma hostilidade maior, mesmo porque a própria população, as autoridades dos Estados Unidos precisam, ou já começam a se questionar, qual é a efetividade desse tipo de política do Trump. Efetivamente, ainda que agora, né, o Tribunal Superior deles suspendeu e questionou as tarifas, mas qual foi o efeito concreto disso do ponto de vista de manter essa hegemonia, né? Então, também, na medida em que os mecanismos diplomáticos, comerciais, etc., vão se tornando ineficientes, cada vez mais vai levando o Império, o Ocidente, etc., para essa saída, para saídas militares. Eu acho que isso é preocupante. Mais do que a retórica do Twitter, é a possibilidade, quer dizer, se de fato foi verdadeiro o que os Estados Unidos fez ontem de atacar um barco na Venezuela, se de fato esse barco existe, porque foi o questionamento do Ministério da Comunicação da Venezuela, etc., né? É muito perigoso. Significa que nós estamos ali com um ensaio do que eles fizeram nos anos 80, 90 no Panamá, por exemplo, né? De daqui a pouco, sem nenhum milindre, etc. O mesmo que a gente tem assistido em Gaza, né? Que a gente volta a isso e, de novo, acho que o Washington Post publicou essa semana, de fato, aqueles planos de transformar Gaza no resort, quer dizer, é um assinte com a humanidade como um todo, né? Quer dizer, nós vamos eliminar uma população e vamos construir uma Disneylandia, um ponto turístico aqui, né? Então, eu acho que a tendência, ela é cada vez mais se acentuar para além das redes sociais e cada vez mais para conflitos, mesmo porque os outros mecanismos não têm funcionado. E aí, só para fazer uma ponte com a primeira parte, que eu tinha me esquecido, vale a pena a gente também ver o desdobramento desse banco da Organização de Xangai e das insinuações que o Xi fez em relação a uma moeda, não uma moeda, né? Muitas vezes quando a gente fala em moeda desses sistemas, as pessoas pensam numa cédula, na moeda mesmo. A gente está falando muito mais de comércio intra-estados, é um outro nível, né? Então não é o Miguel ou o Lucas que vão andar por aí com o BRICS Pay ou a moeda do BRICS no bolso, não é exatamente isso, né? Pô, que chato, Miguel.
Seria, pena. seria massa, né, ter a Pô, moeda já do tava BRICS. querendo Eu umas tava moedinhas. criando uma enquete aqui entre os nossos ouvintes, como ele deveria chamar a moeda do BRICS, mas agora não vamos ter essa enquete. Infelizmente, não. Vocês não vão, né, usar o Pix para usar a moeda, né? Pix do BRICS. A não ser que vocês façam compra no AliExpress, no Shopee, no Temu, e pode ser que eles aceitem essa forma, né? Mas a gente tem acompanhado há muito tempo como no BRICS essa discussão ela é muito lenta, inclusive por parte do Brasil, por parte da Índia e por parte da China também. Nunca teve um empenho, sempre teve muito mais a ideia de você aceitar as moedas nacionais para fazer essas transações do que exatamente uma unidade de valor que tivesse esse papel, né? E aí, ao mesmo tempo em que a gente tem esse processo muito lento no BRICS, mesmo para construir um novo sistema de transação, né, uma alternativa ao SWIFT, agora a Organização de Xangai aparece com uma proposta de um banco e da possibilidade de você ter uma moeda para essas transações econômicas. Quer dizer, salta ali, avança, né? É possível que isso ocorra, e aí isso, de novo, enfraquece o BRICS como esse mecanismo. É como você dizer assim, vocês são muito pernas de pau, eu vou jogar no outro time. O pessoal toca a bola ali, tá mais a fim de fazer o gol. Mas também pode acontecer com a Organização de Xangai exatamente o que aconteceu com o Banco dos BRICS e com essas discussões, né? A gente sabe que quando o Banco dos BRICS foi constituído, tinha um empenho muito grande da presidenta Dilma Rousseff, do Paulo Nogueira Batista Júnior, dos chineses, mas o comportamento da Índia e da Rússia foi mandar um segundo escalão, Então, até hoje, o banco não se desenvolveu exatamente. Então, se os chineses colocarem no bolso e falarem vai rolar, pode ser que a gente tenha aí uma moeda de circulação regional nesse Sudeste Asiático, na Ásia, enfim, e que aí, de fato, muda muito o peso em relação à comercialização com dólar. Mas aí sinalizaria que o Brasil está no time que está no time da segunda divisão, né? Está jogando no time B. Mas também pode ser que não, assim como o BRICS, enfrentem as mesmas dificuldades. Levaria o jogo a outro nível, né, Miguel? Embora não queira falar de futebol aqui, porque o Marcos Leonardo não vem mais pro Tricolor, então tô meio frustrado aqui hoje com o futebol. Vamos deixar as metáforas futebolísticas para outro dia, né, São Paulo está te frustrando, Lucas? Vem cá, olha só, eu queria chamar o Serguei de novo para discussão, porque a gente falou da provocação irônica aí do Trump e a Rússia respondeu, né? Eu queria saber do Serguei como é que foi essa resposta russa a essa suposta conspiração aí que o Trump denunciou. E como é que fica agora, Serguei, a relação Putin-Trump? Porque depois do encontro do Alasca parecia que, né, que ia engrenar de vez essas conversas Moscou-Washington, o fim da guerra estava próximo, mas agora parece que já estão vivendo um período de afastamento outra vez, né? Pois é, Lucas. Inicialmente, o assessor do Putin, Yuri Ushakov, falou que não havia conspiração nenhuma entre China, Coreia do Norte e Rússia sobre os Estados Unidos. E trazendo uma informação de última hora, o presidente russo, Vladimir Putin, agora, ainda está realizando uma coletiva de imprensa sobre o balanço, né, da visita à China. E ele comentou essas declarações, falou bastante sobre a Ucrânia, inclusive já citando aqui na sua pergunta, dá para comentar, mas ele comentou essa declaração do Donald Trump e reforçou que não havia nenhuma conspiração. Ele mesmo falou que entendeu a declaração de Trump com uma declaração humorada, né, uma certa ironia, como vocês já citaram, e disse que em nenhum momento entre Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un se falou mal do Donald Trump. Essas foram as palavras do presidente Putin agora há pouco, comentando justamente essa declaração de que seria uma conspiração contra os Estados Unidos. Agora, a gente de fato vê um certo impasse nas tratativas sobre a Ucrânia pós-Alasca. Mas eu não diria que isso é uma novidade, porque a gente percebe claramente, como se diz, né, o Donald Trump sentiu, né, um pouco, né, essa aliança se formando durante esses dias, né, uma visita do Modi, da Índia, à China, então um reforço mais amplo do que apenas Rússia e China, ou Rússia, China e Coreia do Norte, mas, enfim, acho que claramente há um incômodo dos Estados Unidos nessa aliança euroasiática, sul-global, do BRICS, nesse momento, né? E acho que a China foi um palco para esse reforço nesse momento. Então, eu vejo dessa forma. Mas sobre a questão da Ucrânia, especificamente, de fato, após Alasca, ficou no impasse, a guerra
não tem sinais de que vai haver outra etapa de negociações, né? Se especulou-se muito sobre uma possível reunião entre Zelensky e Putin após a reunião com o Trump, mas isso ficou congelado. Agora, na China, o comentário do Putin foi que está aberta uma conversa com Zelensky, mas se ele tiver disposição, que venha a Moscou. Ou seja, criando, de certa forma, um certo obstáculo, porque se falou em um lugar neutro para essa possível reunião bilateral ou trilateral com o Trump, e o Putin falou em Moscou hoje, né, sendo um pouco mais rígido, talvez, nas condições, né, e disse, inclusive, que a Rússia defende uma resolução do conflito, mas que se não conseguir-se um bom senso, né, sobre as condições de segurança da Rússia, inclusive principalmente, a força militar será resolvido pelo uso da força o conflito ucraniano. Então, de fato, a gente está no impasse, isso incomoda o Donald Trump, e eu acho que esse é o cenário um pouco, né, de não afastamento, mas até porque a gente percebe na própria declaração do Vladimir Putin agora, de que há uma cautela e não a reagir de forma muito ríspida a quaisquer declarações de Donald Trump. Então, há uma aproximação anti-Estados Unidos, mas uma cautela de não queimar pontes totalmente, porque, para a Rússia, principalmente, o Trump ainda é um possível fiador da resolução ucraniana, visando os interesses da Rússia, né? Por exemplo, sobre a OTAN, sobre a questão territorial. Então, e Trump, podemos dizer que ele foi o grande protagonista dessa reabilitação do Putin na arena internacional que eu citei, né? Ele estendeu o tapete vermelho para o presidente russo na Alasca. Isso, sem dúvida, foi usado pelo Putin como um ganho diplomático sem precedente nesses anos da guerra da Ucrânia. Agora, Serguei, a gente está ao vivo aqui, quarta-feira, 11h33 da manhã. Serguei trazendo informações assim ao vivo, acontecendo no calor do momento, sobre a coletiva do Vladimir Putin. Lembrando que aqui o Estrangeiro a gente está falando sobre o encontro de líderes asiáticos que aconteceu essa semana na China. Esse encontro ele teve como pano de fundo a vitória militar dos russos, dos soviéticos e dos chineses contra o fascismo japonês, além do encontro já planejado da cúpula de Xangai. Serguei, como anda essa aproximação militar entre os países asiáticos? Agora a gente está vendo, você falou de Ucrânia, tem milhares de soldados norte-coreanos lutando na Ucrânia. É um sinal de uma aproximação maior entre a Rússia e a Coreia do Norte. Como acontece essa aproximação militar, além da política, entre os países asiáticos, envolvendo a Rússia? Durante só uma pequena correção, né? A gente não tem indícios, né, de que as tropas norte-coreanas lutem na Ucrânia. Elas participaram da guerra da Ucrânia ativamente, mas no território russo, na região de território Kursk, russo, certo. especificamente na Batalha de Kursk, para retomar o controle russo sobre a cidade russa de Kursk, na qual a Ucrânia conseguiu fazer uma surpreendente até incursão no ano passado. E já respondendo a sua pergunta especificamente, a natureza da cooperação militar ela é bem distinta entre justamente a Rússia e a Coreia do Norte e a Rússia e a China. Eu acho que me parece que a parada militar, né, o desfile, as comemorações da vitória na Segunda Guerra Mundial, elas têm um peso muito simbólico, né? Se a gente pensar pelo lado da Rússia, principalmente, a memória da Segunda Guerra Mundial ela é muito instrumentalizada para justamente ter essa narrativa de unificação nacional em relação a um novo inimigo, né? Não à toa, a Rússia classifica a Ucrânia, o governo ucraniano, como um regime neonazista. Até mudou essa retórica recentemente, o que foi visto como positivo, mas classifica, sim, como um neonazismo moderno, né? Então, esse vínculo é muito direto, tem um peso simbólico muito forte. Agora, a cooperação militar entre Rússia e China, ela tem um caráter estratégico, os países realizam exercícios militares conjuntos, tem troca de tecnologia, mas ela avança, ela é expansiva, digamos assim, mas ela é estreita ao mesmo tempo, tem limitações muito claras, né? Citando novamente a Coreia do Norte participou da guerra da Ucrânia, como a gente lembrou aqui, e a Rússia e a Coreia do Norte assinaram um acordo no final de 2024 militar, um acordo de cooperação militar no sentido de
um país vai defender o outro em caso de agressão de um inimigo externo, né? Então, é um vínculo muito mais direto, né? Até se assemelha a pontos, por exemplo, que existem do artigo 5 da OTAN. Se um país agride o outro do bloco, os outros intervêm, né? Então, entre a Rússia e a Coreia do Norte, existe esse termo semelhante também, o que é algo muito específico, muito forte, né, no vínculo. E lembrando que a Coreia do Norte apoia diretamente a Rússia em relação à guerra da Ucrânia, sem fazer quaisquer concessões, né? A China é mais cautelosa. A China não pode diretamente. A China se colocou como um possível mediador junto ao Brasil, oferecendo um plano de paz, e não enviou tropas, não há esse acordo tão estreito, né? Então, resumindo, acho que é por aí. Assim, eles têm uma coordenação tática e estratégica por entenderem que politicamente, estrategicamente, eles podem representar um ou outro um apoio à hegemonia ocidental, como a gente vem falando, né, bastante, mas no plano militar concreto ainda tem muitas restrições e não chega às vias de fato de uma cooperação militar, de aliança mesmo, propriamente dita. Tudo bem, queria mandar uma saudação aqui a todo mundo que está interagindo no chat com a gente, o pessoal do Rio de Janeiro, Santa Teresa aqui sempre presente, né? Um grande abraço para vocês. Lembrar, amigos e amigas que estão acompanhando, que a gente precisa do apoio de vocês, né? Então deixa o like, comenta, se inscreve aí no canal do Brasil de Fato, que a gente precisa de sempre mais inscritos, né? Manda um superchat aqui que, apesar de não existir, até a moeda do BRICS a gente está aceitando aqui, né, Durão? Para apoiar o Brasil de Fato. E também quero fazer um convite muito especial para você se inscrever na newsletter do Brasil de Fato, que é totalmente gratuita. Você vai receber no seu e-mail com as últimas e principais notícias publicadas no site e nos canais do Brasil de Fato. brasildefato.com.br/boletim. Você vai lá, coloca seu e-mail, se inscreve totalmente de graça para você receber as últimas notícias dos nossos correspondentes, dos nossos repórteres aqui da redação e de vários lugares do Brasil, com o principal conteúdo que a gente publica no Brasil de Fato. Então se inscreve lá em brasildefato.com.br/boletim, que a gente promete te deixar sempre muito bem informado dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Olha só, hoje a gente está falando aqui desses encontros importantes que aconteceram na China, e dessa relação, né, entre Putin, Xi e Kim. Mas, como já bem lembrado pelo Miguel, outro líder do Sul Global marcou presença na cúpula de Xangai, que foi o Modi. Miguel, a gente falando da postura do Trump, né, que o Trump sentiu, o quão relevante, o quão importante foi essa aproximação do premier indiano para justamente corroborar para esse incômodo sentido de Washington, para esse incômodo vindo da Casa Branca? Lucas, eu acho que também para a gente entender o contexto, na primeira gestão ainda do Donald Trump, vocês sabem que a cada determinado período, a estrutura de segurança, de inteligência nacional dos Estados Unidos elabora um plano, assim como do Brasil também, enfim, né? Quais são as metas, quais são as diretrizes que organizam a inteligência e a segurança nacional nesse período. Então, ainda no primeiro mandato do Trump, tudo isso que nós comentamos hoje está presente nesse documento da segurança nacional, dizendo, olha, tem um mundo multipolar emergindo, ele ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, a gente entende, isso é uma novidade, que o Ocidente não é uma cultura, um modo de vida universal, e que ele não é universalmente aceito, mas o dever dos Estados Unidos é impor o seu modo de vida, a sua cultura, de qualquer forma. E qual é a novidade, para além disso, né, além de deixar tão claramente qual é a estratégia, de certa forma, dizer que os Estados Unidos vão impor isso sem nenhuma contrapartida. É uma diferença muito grande para quando a gente pega, por exemplo, a influência dos Estados Unidos sobre a América Latina ou sobre o Terceiro Mundo no período da Guerra Fria, que usava os recursos, ou mesmo com a Europa, Plano Marshall, reconstrução do Japão, usava recursos financeiros para poder cooptar elites, burguesias ou países, enfim, manter sob controle. Tinha uma série de organismos como a USAID, ou o financiamento das dívidas externas, etc., como uma espécie assim, você permanece do nosso lado e, em troca, a gente fornece recurso para infraestrutura ou para determinados... Enfim, tem alguma contrapartida, né? E nesse momento o Trump diz não tem nenhuma contrapartida, ou vocês estão conosco ou vocês estão contra nós.
Essa diretriz de segurança nacional permaneceu durante o governo Biden, né? O que também sempre reforça aquilo que a gente sempre insiste, de que, no fundo, não tem muita diferença entre as políticas do Partido Democrata, do Partido Republicano, ou quem controla é o Deep State, etc. Mas por que eu faço esse nariz de cera, né, como a gente diz no jornalismo? Para entender que esse método não funcionou. Quando os Estados Unidos baixa as tarifas, aliás, aumenta as tarifas, né, sobre uma série de países, inclusive muitos países aliados na Ásia, etc., e que os países colocam, não é bem assim, gera necessariamente uma reação, também coloca em xeque essa estratégia. Quer dizer, você também tem uma nova situação do sul global ou dos países em geral, com exceção da Europa, né? O único conjunto de países que foi submisso e se submeteu imediatamente às tarifas foi a Europa. Mas houve uma chiadeira geral no conjunto dos países, né? Quer dizer, então demonstra, por um lado, a ineficiência desses mecanismos, ela pode ter efeitos colaterais, ela demonstra ineficácia para o próprio Estados Unidos, isso não melhorou a economia estadunidense de forma alguma, e mostra as dificuldades que eles têm em impor pela força, mesmo nesse momento, ou por esses mecanismos, esse tipo de questão. E aí a Índia é central, porque a Índia era o grande país aliado dos Estados Unidos, ainda que ela jogue no seu próprio campo, digamos assim, ela tem uma estratégia de se colocar globalmente, ao contrário da China, por exemplo, que ela tem uma estratégia comercial e econômica mais independente, mas que ela joga da diplomacia com a construção de muitos organismos multilaterais ou bilaterais, ou acordos como esse. Quer dizer, esse trabalho que a gente viu da Organização de Xangai, a China está trabalhando há muito tempo, né? O peso que a China tem na África, nos países árabes, da Ásia, do norte da África, enfim, são trabalhos formiguinhas muito anteriores. A Índia jogou mais sempre sozinha, menos organismos multilaterais, etc., ao contrário, vendo com preocupações essas movimentações da China. E aí, quando ela toma esse tipo de adesão, que não é apenas diplomática, como o Sergei enfatizou na primeira participação dele, quer dizer, não são só memorandos, tem definições concretas sobre gasodutos, sobre posicionamentos, enfim, é um deslocamento importantíssimo, que no mínimo pode significar que a Índia vai continuar jogando o seu próprio jogo, mas que nesse momento ela se inclina para o Oriente e deixa os Estados Unidos sem um parceiro, sem uma atenção importante. Vale a gente lembrar, há pouco tempo atrás, nós tivemos possibilidades de conflitos militares entre a Índia e a China, tem problemas históricos nas fronteiras, né? Mesmo outras situações entre Índia e Paquistão que de alguma forma poderiam... Sempre a estratégia da guerra híbrida é criar problemas nas fronteiras, né? Mais longe do centro, e criar problemas, que é exatamente o que a OTAN e os Estados Unidos fizeram com a Rússia na Ucrânia, né? Então, se a gente tem a Índia se deslocando desse processo, é muito importante, né? Mesmo que ela continue jogando o próprio jogo, né? E se a gente tivesse outros deslocamentos dessa forma, por exemplo, entre os países árabes, né, a gente teria uma nova conjuntura também naquela região, que seria importantíssimo. Isso sim é utopia, né? Não sei. Né? A gente tem movimentações interessantes ali em relação... Claro que é sempre muito pragmático, né? Não é... Isso também é importante a gente entender quando a gente olha para a China, quando a gente olha para os BRICS. Não tem um projeto de revolução, de transformação social, né? O máximo que a gente vai aí é o ganha-ganha, processos de cooperação, pelo menos você não ter um colonialismo ali, um imperialismo. O que, dada a nossa situação, não é pouca coisa nesse momento, né? Mas a gente não tem a proposição numa outra forma de produção ou de organização da sociedade, com certeza. Então, nesses termos pragmáticos, se a China tiver uma capacidade de aproximação maior com os países árabes no próximo período, seria interessantíssimo. Esse movimento ela fez nos BRICS, né? A última adesão aos BRICS Plus foram principalmente de países árabes, de países de estados muçulmanos, enfim. Se ela fizer isso via Organização de Xangai, a gente tem dois movimentos: um esvaziamento do BRICS
ou um reposicionamento do BRICS como um outro tipo de estrutura, não necessariamente como mais uma organização comercial, enfim, que foi sempre os termos em que a China trabalhou, não necessariamente como um ente diplomático, uma nova gestão, etc., mas também, assim como eles fizeram agora com a Índia, mudaria toda a correlação de forças dos Estados Unidos com o Sul global e vai fechando a aliança um pouco que a gente também insiste no imperialismo. A OTAN, e isso é muito interessante para a gente comparar agora com a Organização de Xangai ou com o BRICS. A OTAN é uma aliança econômica, política e militar. A Organização de Xangai, como o Sergei acabou de apontar, não é isso. Né? Esses encontros de cúpula China-Rússia ou China-Rússia-Índia também não são tratados militares. E aí a gente já tem um corte importante de qual é a concepção que o norte global tem e o sul global tem sobre hegemonia, sobre governabilidade e o que eles pensam para o futuro. Interessante isso que você falou, Miguel, de só gol contra, né, feito pelo Trump. Trump resolveu... O Trump que eu não me esqueço da recepção recebida pelo Trump na Índia, no começo do ano. Modi se derretendo, multidões recepcionando o Trump como um grande aliado. Namastê, Trump, gritava essa multidão. E agora a Índia está no colo de outros aliados, como o país mais sancionado do mundo, né, por comprar petróleo russo. Enfim, mas eu queria saber, na sua opinião, por favor, seja breve, que a gente tem 3 ou 4 minutinhos para ir para o próximo bloco. Queria que você falasse como fica o Brasil nessa. Qual é sendo realista, quais são as oportunidades que o Brasil tem nesse contexto todo? Brasil são as mesmas que a gente tinha há um ano atrás, ou enfim, né? Agora, depende da diplomacia brasileira dar um cavalo de pau e mudar. A diplomacia brasileira ela tem uma ambiguidade que é o seguinte: ao mesmo tempo que ela sempre foi, de certa forma, autônoma, mesmo no período da ditadura militar, buscando África, Oriente, etc., ela sempre teve uma inclinação pró-americana. Né? Eu acho que os grandes atingidos pelo tarifaço do Trump não foi a indústria brasileira, foi o Itamaraty e as Forças Armadas, porque foi como cortou o coração desses dois setores. Precisa entender que a estratégia diplomática brasileira de jogar com todos os lados não está funcionando, porque um dos lados não quer jogar com o Brasil, no caso do Trump. Se enquadra naquilo que eu falei da diretriz de segurança nacional. Ou o Brasil se subordina como colônia e exportador de matéria-prima para os Estados Unidos, ou busca, por mais que faça sentido em essência, na teoria, você negociar com todo mundo, conversar com todo mundo, as condições da geopolítica têm apontado para outra coisa. Então, ou o Itamaraty chora as pitangas, escuta Marília Mendonça, toma o porre, sai de casa e vai buscar o Oriente, ou nós vamos virar o terceiro mundo. Você vai ter o primeiro mundo da OTAN, o segundo mundo da Organização de Xangai do Oriente, e o terceiro mundo, o exportador de matéria-prima básica para os dois mundos. Pelo fim da cartilha, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né, Miguel? Final vem sofrência. Acabar e pela viver a sofrência, é o melhor estilo brasileiro, né? Péssimo. Pois é, agora a gente vai viver outro tipo de sofrência, vendo as principais bizarrices que saíram na semana no nosso segundo bloco, o nosso quadro Terra Plana. Então, por favor, vamos soltar a maravilhosa vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Tudo bem, chegamos aqui firmes e fortes para o segundo bloco do nosso podcast, essa nossa gincana, essa nossa competição amistosa aqui entre os presentes aqui na bancada, que para você que está chegando pela primeira vez e nunca participou aqui, é muito simples, cada um de nós vai trazer a notícia mais terraplanista, mais absurda que rolou na semana, e quem vai decidir quem merece o troféu, o prêmio aí na nossa competição anual é o nosso convidado Miguel Stedley. Então já passa a bola para o Sergei Monin, direto de Moscou. O que você traz pra gente, companheiro? Pois é, né? O troféu Terra Plana, ele sempre tem esse papel, às vezes, ambíguo, né? A gente traz uma coisa bizarra, bem-humorada, como diz o quadro, mas, às vezes, infelizmente, terraplanismo é vinculado a tragédias, né?
E uma coisa do cenário internacional muito digna de terraplanismo é o massacre que continua acontecendo em Gaza pelas ações de Israel na Palestina. E o terraplanismo que eu trago é da prisão de membros da organização Ação Palestina, que organizava um protesto a ser realizado neste sábado, que ainda está mantido, segundo os organizadores, deve ser realizado. Há uma expectativa de mais de 1.000 pessoas para denunciar as ações de Israel em Gaza. E os membros foram presos pela Força Antiterrorista. Lembrando que essa organização já foi classificada pelas forças britânicas como uma organização terrorista. Então, claramente, uma perseguição a protestos, né, a favor da Palestina, a favor de Gaza, no Reino Unido, né? Mas o aspecto mais bizarro, né, dessa notícia é que os porta-vozes, né, algumas lideranças, né, desse grupo Ação Palestina foram presos, né, nos últimos dias sob a alegação, sob a única evidência de participar de uma chamada de Zoom. E o que se averiguou é que essa chamada de Zoom, né, que fazia parte da organização para essa organização do protesto, era uma orientação jurídica para os membros que fossem participar de cuidados, coisas comuns em protestos, né, pelas ruas no mundo afora, né? Então, essa alegação me pareceu bem digna de um terraplanismo vinculada à tragédia que segue em Gaza pelas ações de Israel. Não, e é chocante como na Europa, né, principalmente nos Estados Unidos, também se criminaliza muito o apoio à Palestina. Isso é uma vergonha, Lucas. Vergonhoso. Isso é uma vergonha. 20 anos atrás, as ruas de Londres estavam tomadas por mais de 1 milhão de pessoas protestando contra a guerra do Iraque, que o próprio Reino Unido estava mandando soldado para lá, estava, enfim, guerreando contra a resistência iraquiana. E agora, protestos contra o genocídio cometido por Israel são criminalizados e rotulados de terrorismo. Isso é erosão de liberdades individuais, isso é erosão de democracia, isso é uma vergonha, não é para rir, é para chorar mesmo. Não, nos Estados Unidos a ameaça de deportação de vários cidadãos, né, que têm a cidadania norte-americana, inclusive a expulsão de alunos, né, de universidades que se revoltaram muito amplamente contra o genocídio em Gaza, né? São episódios de perseguição, de fato, de corrosão de liberdades individuais chocantes mesmo, gritantes mesmo, Durão. O que você trouxe pra gente, companheiro? É algo relacionado e também é para rir de nervoso, na verdade. É um post da embaixada estadunidense aqui no Brasil, em Brasília, que chegou com uma ironia, um sarcasmo doloroso, né? Porque quando a gente fala de deportação, a gente fala de gente que saiu do seu país e foi construir a vida, buscar uma oportunidade econômica de vida nos Estados Unidos. E essa onda de deportação em massa do Trump tem alguns requintes de crueldade. E esse que eu vou ler é um deles. O post da Embaixada dos Estados Unidos diz assim: uma jornada inesquecível para qualquer lugar, menos aqui. Só com a Ice Air, que é a empresa que promove essas deportações cruéis. Está nos Estados Unidos ilegalmente? Reserve sua passagem só de ida para casa hoje mesmo, por meio do aplicativo CBP Home. Lembrando que a ICE, esses transportes de imigrantes que muitas vezes acabam em prisões em El Salvador, eles são marcados pelo desrespeito às condições mínimas. Teve uma criança que desmaiou e uma funcionária da tripulação foi obrigada a quebrar as regras para dar um pouco de água para essa criança que desmaiou. E agora vem a embaixada, essa querida embaixada que está no nosso território, quer dizer, território americano em Brasília, estadunidense, vim com sarcasmo cruel. Esse é meu Terra Plana, Lucas. Não, chocante. Vocês trouxeram coisas extremamente trágicas aqui para o nosso quadro, viu? E você, E eu não vou ficar atrás também. Eu resolvi trazer aqui não só um fato, mas a semana até agora da nossa querida amiga República Irmã da Argentina. Opa, tava faltando. Tava demorando, né? Ali, cara, assim, desde na verdade, da semana passada, né? Mas desde segunda-feira, de fato, você abre o jornal argentino, poderia trocar o nome de Clarim, La Nación, para Terra Plana, né? Tranquilamente, assim. Vários áudios que foram vazados envolvendo a Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei, colocaram o governo sob todos os holofotes de um escândalo de corrupção onde nos áudios é possível escutar a irmã do presidente pedindo suborno
de um departamento que supostamente teria que repassar e comprar medicamentos para pessoas com deficiência. Então ela estava pedindo 3% sobre os repasses para comprar medicamento para essa população, que já seria por si só um terraplanismo. Como se não bastasse, o governo tentou censurar a divulgação dos áudios. Então, diretamente do Ministério de Segurança Pública, da queridíssima Patrícia Bullrich, ela pediu para o juiz censurar os jornalistas que divulgarem os áudios, um mandado de busca e apreensão contra esses jornalistas que divulgaram os áudios, e além de tudo culpou o vazamento dos áudios por uma conspiração kirchnerista russo-venezuelana, cujo objetivo, segundo ela, tem de prejudicar a Liberdade Avança, o partido do governo, nas próximas eleições de Buenos Aires que ocorrem no próximo domingo. Em meio ao caos e às vésperas da eleição, o presidente Javier Milei o que faz? Não nega a existência dos áudios, não nega o conteúdo dos áudios, não nega que a sua irmã pediu suborno, mas resolve ir para os Estados Unidos. E na sua tour nos Estados Unidos, ele iria para Los Angeles se reunir com empresários e, no final da viagem, no sábado, ia curtir um show da sua ex-namorada em Las Vegas. Mas eu acho que a coisa pegou tão mal, gerou um mal-estar tão grande, que ele cancelou esse último compromisso, ou seja, ele não vai mais ver o show da ex, ele vai só se reunir com os empresários e volta para Buenos Aires no sábado em tempo de votar no domingo. Então, assim, a semana da Argentina, e é só quarta-feira, gente. Ainda muita coisa pode... A semana da Argentina tá, de fato, muito medo, delírio em Buenos Aires. De acompanhar, assim, tá um negócio chocante. Eu não sei mais o que esperar até domingo, dia da eleição em Buenos Aires, que de fato promete ser uma eleição muito disputada. Muita coisa está em jogo ali, né? 40% do eleitorado do país, o maior PIB da Argentina está sendo disputado ali também, e vão ser esses deputados provinciais, né? Deputados regionais, os legislativos da província de Buenos Aires. E o governo está tentando amplamente sair vitorioso dessas eleições, porque pode ser uma prévia aí das eleições legislativas de outubro. Né? Que acontece um mês depois. Um mês depois o Congresso todo vai ser renovado na Argentina para os próximos 2 anos. Perfeitamente, né? Durão. O melhor momento para os opositores do Milei para que essa eleição aconteça, né, também. Não, e como se não bastasse, um governo libertário que prega liberdades econômicas... Contra a casta, essa semana, em meio a todo esse escândalo, decidiu intervir no mercado cambiário e pela primeira vez o governo libertário colocou dólares na economia intervindo, um governo cujo lema era flota, né? O dólar flutua. Pela primeira vez interviu no mercado cambiário tentando segurar o aumento do dólar. Então, assim, de fato, o governo Milei tá trocando os pés pelas mãos aí, tá meio atabalhoado aí às vésperas da eleição. Talvez com medinho eleitoral, talvez, né? Temendo aí perder Lembrando que a propina da Karina é $15 mil por mês na conta dela, né? Cara, é chocante, né? Chocante, 3%. Agora, a oposição, inclusive, está propondo o imposto Karina Milei, que seria 3% de taxação dos super ricos, né? Estão tentando pegar a pauta e inverter e jogar para uma pauta muito cara para as esquerdas. Com essa, eu me despeço do Miguel Stedley. Miguel, obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. E para quem vai ser o voto, por favor. Olha, Lucas, você sabe que eu voto sempre no automático no Milei, na Argentina, até pelo conjunto da obra. Mas hoje eu vou com o Serguei. Infelizmente, os nossos ouvintes não puderam ver, mas depois passem no YouTube. Quem viu no YouTube pôde ver, porque além do absurdo das reuniões por Zoom, a nossa edição mostrou aí as fotos dos perigosos terroristas, né? Senhores aposentados, idosos. Então, eu acho que só agrava toda a tragédia que tem sido tudo que envolve o genocídio em Gaza, né? Então hoje eu voto com o grupo dos correspondentes. De novo, prazer estar de volta, reencontrar o Durão depois de muito tempo e até a próxima participação no Estrangeiro. Maravilhoso, obrigado, Miguel. Eu acho que o Serguei caiu da nossa transmissão aqui. Ele deu uma de Barlombrando, ganhou, mas não foi receber o prêmio. Ganhou e não foi receber, exatamente. Mas aí a gente pode ver agora o nosso placar, o time dos correspondentes estão chegando, hein? Tá chegando, né? Tá competitiva essa briga aí, ó. 15, 14 e 13. Eu ainda não vejo ninguém na minha frente. Durão segue o líder, né? Obrigado, camarada, por mais um estrangeiro aqui do seu lado. Bom tá de volta e seguimos. Parabéns pela volta. Lembrando que o Estrangeiro é apresentado por mim e por você, Lucas Stanislau. A direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização é do Fábio Balbini, operação do Switcher é do Guilherme Kobayashi, identidade visual é do Rafael Canoba, no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e Lucas Stanislau, você, Lucas. E a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury. Direção executiva, Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta que vem.